Já estamos aí no último bloco, passa rapidinho, né? Junto com vocês, junto com o doutor em radiologia, Marcelo Nassif. A gente está falando de exames de ultrassom, raio-x, sabe, tomografia, esse é o nosso papo. Você sabe como se preparar quando é preciso? Por exemplo, muita gente com medo de contraste, o doutor Marcelo já tirou esse nosso medo e tem muita dúvida ainda com o pessoal de casa, né, Luquinha? Tem sim, a Regina, que mora aqui em São José, um beijo, Regina. Ela quer saber quando o paciente tem apenas um rim, se ele pode fazer exame com contraste ou não. Regina, na verdade, vai depender do que é necessário se avaliar, né? Alguns exames, o contraste é extremamente útil, né? Então, o médico não consegue fazer o diagnóstico se não fizer o uso do contraste. Em outras situações, por exemplo, avaliar se tem um cálculo no ureter ou coisas mais simples, o exame sem contraste é resolutivo. Então, assim, para quem já tem apenas um rim, talvez seja interessante não utilizar o contraste. Okay. Mas a gente pode fazer hidratação, pode fazer outras coisas quando o contraste for necessário, ou até fazer uma ressonância onde o contraste não é nefrotóxico. Ok, então. Maria Aparecida está na linha. Oi, minha linda, boa tarde. Obrigada pela confiança. Prazer falar com você. Prazer é nosso. Obrigada, querida. Eu ia fazer a mesma pergunta que o doutor já respondeu e agora, que eu fiz ressonância magnética da coluna agora esse dia, só que eu não usei esse contraste. Então eu queria saber por que eu não usei, qual a diferença, quem precisa fazer e usar esse contraste. Ficou claro para você, minha linda? A explicação... Então, eu só queria saber isso, então, só para saber por que alguns precisam e outros não precisam. O que ele acabou de explicar. Vamos reforçar, né? junto com a perguntinha também que eu tinha deixado para vocês no break, né? Vamos reforçar de novo. Então, doutor, filhinho dessa querida tem 10 anos, é uma criança especial, a filha da Priscila, e ela disse que agora o exame pediu para ele fazer a ressonância sem contraste. Por que, então, isso às vezes muda, doutor? Vamos reforçar. Ele fazia com e agora é sem. Isso. Então, o uso do contraste, ele pode ser utilizado num primeiro exame para se detectar uma alteração. E se essa alteração ela é muito visível, por exemplo, a ressonância ela tem capacidade de diferenciação tecidual. Então, ela já usa o contraste ou o líquido do nosso organismo como meio de contraste. E, às vezes, não é necessário fazer o contraste. Agora, alguns quadros de infecção, de tumor ou de disseminação de algum tipo de doença, é importante o uso do contraste. Eu acredito que, no caso que está sendo colocado, seja uma alteração morfológica e o acompanhamento com o exame sem contraste ele é o suficiente nessa situação. Agora, doutor Marcelo, existe algum limite de exames com contraste? Vamos supor uma pessoa que esteja aí nessa batelada de exames, etc e tal, e o médico vá pedindo, existe uma limitação de quantos contrastes ela pode tomar num período determinado? Então, todo médico, principalmente os pacientes que... Vou colocar aqui uma situação que seriam os pacientes em tratamento oncológico, né, que precisam fazer acompanhamentos seriados e repetir os exames com um maior número de vezes. O médico, ele geralmente pede os exames de função renal e faz o acompanhamento. Nenhum médico vai fazer o contraste se ele não tiver realmente seguro de que aquele contraste vai ser fundamental para aquele paciente. Então, é importante a gente ter e colocar isso aqui para vocês, né? Ninguém sai injetando contraste à toa, né? Okay. Muitas vezes o contraste é necessário e alguns pacientes, eles não querem fazer porque têm medo. E por mais que a gente converse, a gente não consegue passar essa informação. E aí é uma situação que a gente tem que lidar no dia a dia. A gente vai ter que voltar com o senhor. Tem gente perguntando o telefone do doutor. O CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, não permite que a gente divulgue. Mas se você ligar para a redação, a gente passa os contatos aí do doutor Marcelo Nassif. E tem muita gente com fobia
daquele tubo lá de tomografia. Como é que entra, como é que perde esse medo. O doutor Marcelo vai voltar e a gente tenta aliviar a dor aí e o medo de muita gente, né, Luquinha? Pois é, obrigado, doutor. Obrigado mesmo, né, Solange? Foi Obrigada. tão bom. Foi, é professor, né? Professor, quando fala, explica direitinho. Obrigada, viu, doutor Marcelo? Zóio Verde. Bora nós, Amanhã já é sexta. Pois é, a semana passa tão rápido, né? Beijo, Passa. Ivanira, a Kelly, a Maria Clara, a Cíntia Camila. Obrigado pelo carinho de vocês, Irene de Caçapava. Amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta falando sobre o nosso bicho de estimação com o Dr. Marcos Massal. Dia do meu amigo bicho. Está chegando o carnaval. Será que seu bichinho pode ir para a folia também? A gente vai saber com ele. Beijos, fiquem com Deus. Bora fazer compra com Vale Shop. A gente tem um acordo diário, você sabe disso, né? Vai viver, esquece da opinião negativa dos outros e vai ser feliz. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. How would you like to fly? That summer queen should ride. But you still deserve the crown. Why hasn't it been found? Mama, listen.